as obras e a graça de Deus. Nossos versículos iniciais se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nova versão internacional. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Perceba esse detalhe, tá? Não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Graças a Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Igreja perfeita, sem ruga, sem mácula, povo santo do Senhor. Meus amados, mais uma vez, vamos falar a respeito das obras. Nós iniciamos esse assunto na semana passada, falando da relação das obras com a salvação, com a vida eterna. Qual é a relação das obras com o fato de termos a vida eterna? Muitos acreditam que nós temos que realizar obras para que possamos, no futuro, quem sabe, alcançarmos então a salvação. Ou seja, alcançarmos a vida eterna no paraíso, que é algo que foi prometido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, as pessoas pensam isso por quê? Porque as religiões, especialmente as que se dizem cristãs, elas têm esse conceito como fundamento, né? Ou seja, na visão religiosa, Jesus fez a parte dele, mas você, eu, nós temos que fazer a nossa, então, para que possamos alcançar esta bênção da vida eterna. Então, a salvação ela viria através de uma soma. Uma pequena parte foi o que Jesus fez. Pequena parte, porque grande parte vem das mãos dos homens, segundo os religiosos, na visão deles, né? Porque você tem que fazer boas obras e, acima das boas obras, você tem que fazer obras religiosas. Então você tem que ser um religioso, frequentar templo, cumprir ordenanças, mandamentos, cerimonialismos. Tem que ser fiel a tudo isso. Não pode vacilar 1 milímetro. Então, a sua vida eterna, que para eles é futura, nós sabemos que já nos foi dada, tá? A vida eterna já foi dada para os filhos de Deus. Já nascemos com a vida eterna. Porque foi pela graça, sem obras, sem mérito algum da nossa parte. Só quem tem a revelação da graça entende isso e agradece a Deus por isso. O religioso não. Devido a esses ensinos errados, ele pensa então que Jesus fez uma pequena parte e ele tem que fazer praticamente tudo. Então, para ele, o que Jesus fez na cruz, ao ressuscitar, foi só um detalhe. Ou seja, Jesus ele só teria aberto as portas para que as próprias pessoas se salvassem. No fundo é isso, né? Ou seja, Jesus propiciou, na visão deles, com que os homens conseguissem a salvação por si mesmos. Então Jesus só teria aberto a porta. Mas nós temos que caminhar, temos que nos esforçar para alcançar a vida eterna. Ele só abriu a porta. Então ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Eu sempre digo que para mim, poucas coisas, poucas ideias são tão heréticas, nojentas, imundas, abjetas quanto essa. A religião ela tem muitos pensamentos abjetos e imundos, né? Mas esse de colocar as obras como o fiel da balança para que você alcance a vida eterna, como se isso dependesse de você, de mim, de nós. Amados, se dependesse de nós, nenhum ser humano teria vida eterna. Entende? Foi justamente por conhecer de antemão a nossa incapacidade que Deus pré-ordenou e prometeu a vida eterna e prometeu a graça, entende? Graça pela qual a vida eterna viria a ser nossa. Então, se você hoje tem a vida eterna, sendo você um filho, uma filha de Deus, eleito e eleita, predestinado e predestinada desde antes da fundação do mundo, se você tem então a vida eterna é por causa disso, porque o Senhor te elegeu. Começa por aí. A eleição foi antes da fundação do mundo, né? Depois ele predestinou.
Porque a predestinação foi uma consequência da eleição. Depois, então, nós nascemos neste mundo, né? Ao nascer nesse mundo, precisávamos ser adotados. No caso, aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, né? Precisavam passar pela adoção de filhos, que já aconteceu. Então, eles, naquela época, foram adotados. Nós já nascemos na condição de adotados, filhos plenamente. Ou seja, nós não somos filhos apenas no espírito. Somos completamente filhos de Deus, adotados pelo Senhor para sempre. Tudo isso por quê? Pela graça. Então, a eleição, predestinação, o fato de sermos filhos plenos de Deus em todos os sentidos, isso tudo foi pela graça conquistada por Jesus. 100% pela graça. Então, não há qualquer participação minha. Eu não tinha sequer nascido. Deus já havia pré-ordenado, prometido e, como eu disse, pré-ordenado a graça, profetizado a graça de Deus. Então tudo foi feito de antemão pelo amor que Deus sempre teve por nós, seus filhos. Entende? Então é importante nós entendermos isto para glorificarmos a Deus e não a nós mesmos. É o que nós acabamos de ler aqui. Paulo fala, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Observem só, está sublinhado aí na tela. Isto não vem de vocês. O que Paulo está dizendo, gente? A fé não vem de vocês. Logo, a salvação também não. Por quê? Porque a fé, na verdade, é a fé de Jesus. É um conceito que eu venho apresentando aqui já há bons anos. Porque você tem que entender que não é a sua fé. Você, eu, nós, por nós mesmos, jamais teríamos fé. Paulo fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, nenhum homem, por si mesmo, teria capacidade de ter uma fé própria para buscar a Deus. Então, a fé que você tem, na verdade, é a fé que foi de Abraão. Eu já vou desenvolver mais à frente no estudo esse conceito, tá? A fé de Abraão, que naturalmente é a fé que Deus deu a Abraão, né? Então, a fé que Abraão teve veio a ser a fé de Jesus. Então, a fidelidade de Jesus, a sua obra, a sua obediência ao seu chamado, porque a palavra fé, ela também significa isso, né? Ela pode também ser entendida, traduzida como fidelidade, como obediência. Então, a obediência de Abraão, que veio a ser a fé de Jesus, acaba sendo a nossa fé. Então, a fé que você tem é a fé que foi de Abraão e que veio a ser a fé de Jesus. E por isso que Paulo fala, isto não vem de vocês. Então, a salvação, o fato de sermos salvos, de termos a vida eterna esta, salvação esta que veio pela fé, foi pela fé de Jesus. Então, o fato de você ter fé, de você crer, de você ser obediente à palavra, etc., isto vem de Deus. É o próprio Deus que nos capacita a isso. Então está muito claro no texto aqui, não sei o que estou falando. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Aí Paulo fala, não por obras. Por que, Paulo, não por obras? Para que ninguém se glorie. Porque se a sua vida eterna te foi dada porque você fez algo por isso, então você tem do que se gloriar. Perceberam? Agora, quando você entende que não, foi totalmente 100% pela graça. Você não tinha nem nascido, nem feito obra nenhuma. Enfim, o Senhor já havia te dado essa graça e você já nasceu com essa graça em sua vida. Por quê? Porque foi 100% pela graça. Não vem de nós. Não foi por nenhuma obra nossa. Então nós não temos do que nos gloriar diante de Deus. Percebem? Então, é importante termos isto em mente. Esse estudo de hoje continua o estudo anterior, tá? O estudo anterior sempre fica na descrição do vídeo, quem está pela gravação, tá bom? Você está assistindo pela gravação? Assista esse estudo agora até o final, depois você volta e assiste o outro, porque os dois se completam, tá? Então hoje estamos continuando. Então na semana passada falamos da relação das obras com a vida eterna e nós provamos biblicamente que as obras boas, não religiosas, as boas,
que nós fazemos, é o nosso chamado, fazer boas obras, nós fazemos como consequência da graça, da salvação, do nosso chamado, da eleição. Então, as obras que fazemos, boas obras, repito, não obras religiosas. Esqueçam religião. Esqueçam frequentar templo, sacrificar, ir jejum, e ser fiel dizimista, e cumprir cerimonialismo, e toma Santa Ceia. Esqueçam essas coisas. Eu não estou falando disso. Estou falando das boas obras. Fazer o bem, amar o próximo, etc, etc. Esse chamado nós temos, sim. E temos que fazer? Sim, é o nosso chamado. Agora fazemos como consequência. Então nós provamos isto biblicamente na semana passada, no estudo anterior. E hoje estamos continuando o assunto, por quê? Porque existem passagens na Bíblia que, sim, contradizem isso que eu estou falando aqui. Aí você vai pensar, mas irmão Cristiano, como é que faz então? Se a própria Bíblia contradiz o que você apresentou semana passada. Vamos compreender isso, gente, com calma, tá? O alimento hoje é sólido, bem sólido, tá? Então se prepare. Não que os outros não sejam, né? Os estudos em graça são sempre alimentos sólidos para a nossa vida. Mas uns, eu reputo, alguns temas mais sólidos que os outros, né? E hoje é um desses temas bem sólidos. É um alimento bem maravilhoso, mas você tem que preparar o seu coração para isso. Então você viu o apóstolo Paulo, por meio da revelação da graça que Deus deu para ele no terceiro céu, afirmando que nada disso, salvação, eleição, vida eterna, etc., não vem de obras e não vem de nós. Inclusive a fé. E isto não vem de vocês. Entende? Tudo que temos, a fé, boas obras, nosso chamado, etc., são um reflexo do que o Senhor fez por nós e são dons que Deus nos deu. Tá? Só que, amados, por outro lado, a tendência de todo pensamento religioso é vangloriar o homem. Então Paulo disse aqui, ó, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas a religião tem essa tendência. Até porque, ao vangloriar o homem, a religião ela se coloca como importante. Não é? É aquilo que eu sempre digo. A religião não serve para nada. Sistema religioso, denominações, isso não serve para nada, nada, rigorosamente nada, para as nossas vidas espirituais. Mas eles se colocam como importantes, como fundamentais, porque a pessoa precisa, na visão dela, alcançar Deus, né? Na verdade, foi Deus que nos alcançou, foi Ele que se reconciliou com seus eleitos. Mas as pessoas pensam que elas é que têm que se esforçar para tentar alcançar Deus, para tentar ser salva. Muito bem. E aí a pessoa pensa, bom, eu tenho que alcançar Deus de alguma maneira. Como eu vou fazer isso? Aí o que a religião apresenta? Nós somos a solução para esse problema. Você tem que alcançar Deus para ter a vida eterna? Alcance ao Senhor através de nós. Nós somos o caminho. Nós somos a ponte. Perceberam? E aí, eles precisam, então, vangloriar o homem. Olha, você tem que se esforçar. Como que eu vou me esforçar? Cumprindo os mandamentos. Então você vai frequentar aqui o nosso templo, você vai tomar todas as cerimônias, participar da cerimônia de comes e bebes, e participar de todas as campanhas, e vai se batizar em águas, vai participar da classe disso e daquilo, e vai subir ao monte, vai jejuar, e vai se colocar diante de imagens de escultura, né? Vai venerar Maria, enfim, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então você tem que fazer tudo isso, não pode faltar o culto, faltar a missa, etc., para que você alcance, então, quem sabe, né, eventualmente, se você tiver sorte, alcance a vida eterna. Então, ao vangloriar o homem, a religião se coloca como importante. Olha, você precisa ter a sua glória, você precisa fazer a sua parte. É através de nós que você vai fazer a sua parte. Por isso que todo pensamento religioso busca vangloriar o homem, dizer que é por obras. Entende? Que o homem alcança as suas bênçãos espirituais, inclusive a vida eterna, através das suas mãos, dos seus esforços, né? É isso que as pessoas pensam. Nós também, que hoje estamos em graça, muitos de nós, né? Também pensávamos assim, queridos, durante muitos anos. Tá? Então, por isso que o apóstolo Paulo, queridos, munido da revelação da graça, ele fez questão de deixar claro, não é pelas obras. Não é pelas obras. Infelizmente, contudo,
os discípulos de Jesus de Nazaré, que posteriormente se tornaram seus apóstolos, né, depois da cruz, apesar de toda a maravilhosa experiência que eles tiveram, né, de conviver com Jesus segundo a carne, fazer parte do seu ministério de Messias entre os judeus, apesar disso que foi realmente algo maravilhoso, infelizmente eles seguiram com os costumes da lei depois que Jesus foi para o paraíso. E o que é pior, além de eles não combaterem as obras da lei, de se manterem nelas, né, nas obras da lei, e não combaterem as obras da lei dentre os judeus, eles incentivavam os gentios, que não eram judeus, nunca tiveram lei, também a participarem da lei. Então, gente, olha só, do ponto de vista da revelação da graça, isto é um absurdo. Então, por mais, repito, que eles tiveram a sua importância, um ministério maravilhoso junto com Jesus de Nazaré, dentre os judeus, nós respeitamos essa história, algo realmente extraordinário, uma experiência sem igual, né? Mas, amados, veja, eles continuaram com as obras da lei. E a palavra relata isso claramente. Eu estou dando essa introdução para você lá na frente compreender por que há textos na Bíblia que contrariam claramente o que a graça revela. Então aguenta firme aí, que o negócio é pesado, tá? Olha só. Gálatas 2, do 11 ao 21. Vamos ler todo esse trecho aí. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Em outras versões aparece, lhe resisti na cara, né? Olha só. Por sua atitude condenável. Pedro, hein? Dito o primeiro Papa, né? Essa conversa fiada católica, né? Olha só. Quando Pedro chegou a Antioquia, o que o apóstolo Paulo fez? Enfrentou Pedro face a face. Paulo não mandou recado, não. Entende? Não tem essa de falar pelas costas. Foi face a face. Por sua atitude condenável. 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, grava bem isso, Pedro, Tiago, João, eles eram considerados os cabeças da circuncisão, ou seja, dos judeus. Eles eram considerados os líderes ali, né? Então Pedro era o cabeça ali, mas tinha também Tiago e João como seus braços, vamos chamar assim, direito e esquerdo, né? Então, quando o pessoal de Tiago chegou, olha só, ele, Pedro, comia com os gentios, o que segundo a lei não podia acontecer. Um judeu não podia se relacionar com alguém que não era judeu. Só que Pedro se relacionava. Então Pedro estava contrariando a lei. Quando, porém, eles chegaram, ou seja, o pessoal de Tiago, os discípulos de Tiago, Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então vai observando isso aí. Pedro estava lá, sem cumprir a lei, totalmente relaxado. Opa, estou aqui com os gentios, tranquilo, estou comendo uma comidinha gostosa. Quando o pessoal do sistema de Tiago chegou, da circuncisão, os legalistas, aí Pedro temeu. Ih, o pessoal de Tiago está chegando aí. Eles não podem me ver com os gentios. Perceberam a hipocrisia? 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha o que Paulo está falando, gente. De modo que até Barnabé se deixou levar. Que coisa, né? Barnabé tinha o ministério junto com Paulo. Será que é por acaso que Barnabé nem é citado mais por Paulo? Acho que não é por acaso, né? Mas tudo bem. 14. Quando vi, olha só, que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Irmão Cristiano, por que Paulo detectou isso? Devido à hipocrisia de Pedro, de estar comendo com os gentios? Bom, gente, na verdade não. Ou também. Paulo disse, eles não estão andando na verdade. Claro, pela hipocrisia, mas não só por isso. Principalmente por isso que vamos ler agora. Declarei a Pedro diante de todos. Então Paulo não mandou recado. Você, Pedro, é judeu, cara. Mas você vive como gentil. Ou seja, você não cumpre a lei, meu irmão. Então você vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios
a viverem como judeus. Quer dizer que Pedro vivia tranquilamente sem obras da lei. Mas até mesmo aqueles que não eram judeus estavam sendo obrigados a cumprir os mandamentos da lei. Isso não é a verdade do Evangelho. Até porque, meu irmão, minha irmã, os mandamentos da lei não deveriam ser nem para os judeus. Não depois da cruz. Percebem? Antes da cruz, sim, eles estavam no antigo pacto. Depois, não. No entanto, os discípulos de Jesus impunham a lei. Então, veja, eles mantinham a lei para os judeus e estavam impondo para quem não era judeu. Percebeu o absurdo aqui? Gente, evangelho não tem a ver com ser religioso. Você cumprir mandamentos da lei é ser religioso. Então Paulo está dizendo, olha, vocês, no caso especificamente o Pedro, você, Pedro, é um brincalhão. Porque você está aqui, você vive como um gentil, não cumpre nada da lei, está comendo com gentios, está tranquilo aqui. Quando o pessoal de Tiago chegou, você saiu fora. Ué, por que você não manteve o pé então, não bateu o pé? Ué, Pedro, você está comendo com os gentios? Eu estou porque eu estou debaixo da graça, ponto. Não quero nem saber. Não, ele se afastou. E o pessoal de Tiago chegou. O pessoal da lei, né? Circuncisão chegou, tem que sair fora. Aí Paulo identificou, como assim? Então isso não é a verdade. Quem vive na verdade não pode ser hipócrita. E mais, ainda mais, quem vive na verdade não pode impor religião a ninguém. 15:16, vamos lá. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, entre aspas, né? O Paulo fala isso aqui porque era assim que os gentios eram chamados pelos judeus, tá? Todos os judeus tinham o costume de considerar os gentios pecadores. Então, por isso que Paulo usa esse termo. Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém... Olha só o que Paulo está dizendo. Pedro, nós sabemos. Gente, o Pedro tinha noção disso. Nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém, Pedro. Mas, mediante a fé em Jesus... Bom, a tradução colocou fé em Jesus. Já expliquei isso aqui para vocês muitas vezes, né? Vou repetir, vou falar de novo. No texto em grego, não aparece o conceito de fé em Jesus, como se a fé partisse de nós. Tá? Porque essa tradução, fé em Jesus, ela remete a isso. É a sua própria fé, de você, ser humano, exercida em Jesus. Perceberam? Isso coloca a fé nas mãos do homem. Não é verdade? O que nós lemos no primeiro versículo? São salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês. Quando você vai para o texto em grego, você observa que o conceito que aparece aqui é a fé de Jesus. É aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. A fé de Abraão veio a ser a fé de Jesus. O apóstolo Paulo, inclusive, coloca Jesus como um descendente direto de Abraão. Interessante esse conceito que Paulo apresenta. Então, a fé de Abraão foi a fé de Jesus e que veio a ser a nossa. Mas não é nossa própria que nós decidimos. É a fé de Jesus em nós, um dom de Deus em nós. Então, mediante a fé de Jesus. Ou seja, a justificação que o Senhor Jesus conquistou, ele conquistou pela fé dele, pela fidelidade dele, pela obediência de Jesus. Por isso que Paulo fala que Jesus foi obediente, inclusive até a morte de cruz. Porque Jesus poderia muito bem sair daquela situação. Mas ele foi obediente. Perceberam? Então, mediante a fé de Jesus. Sempre que vocês lerem isso aqui, justificados pela fé em Jesus. Não, é pela fé de Jesus. Tá? Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, cremos como consequência,
O crer é uma consequência, né? Para sermos justificados pela fé de Cristo. E não pela prática da lei. Não é pela religião. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. De fato, ninguém foi no juízo final. A justificação foi pela graça. Foi pela fé, mas pela fé de Jesus. Pela obediência dele. Pela prática dele, pelas obras que ele realizou. 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, olha que interessante, né? Porque, gente, eles haviam nascido debaixo do pecado. Esse é o ponto de Paulo aqui. Eles eram pecadores perdoados. Mas antes do perdão, eles haviam sido pecadores. Então Paulo fala, olha Pedro, a gente chama os gentios de pecadores, mas nós mesmos que somos judeus também somos. Esse que Paulo está falando aqui. Então, se nós, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. 18 e 19. Se reconstruo o que destruí, prova que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo disse, Pedro, não podemos reconstruir o que Jesus destruiu. Perceberam? Nós morremos para a lei porque Jesus morreu. Ele cumpriu tudo, Pedro. Então, se a gente vem agora e reconstrói isso, aí sim nos colocamos como transgressores, porque estamos ressuscitando a lei. Só que, na verdade, por meio da lei nós morremos para ela, para viver para Deus. Perceberam? Ou você vive para Deus, ou você vive para a lei, gente, para a religião. Entendam isso. Ou você é religioso, ou você vive para Deus. Os dois não dá. 20. Fui crucificado com Cristo. Todos nós fomos. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Perceberam? No grego aparece a fé do Filho de Deus. Não a fé no. Entende? Não é a minha fé nele. É a fé dele. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Sendo assim, não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça vem pela religião, pela lei, pelas obras, Cristo morreu inutilmente. Perceberam o que Paulo apresenta aqui? Pedro, você vive de maneira hipócrita. Você não só não combate a lei dentre os judeus, como você também faz com que os gentios vivam debaixo da lei, sendo que você mesmo não vive. E você sabe que ninguém é justificado por obras. Que coisa, né, gente? Eu penso que isso é o retrato da religião hoje. Muitos conhecem a graça, muitos sabem que não é por obra, mas seguem impondo a religião na vida das pessoas. Tá? Olha, amados, a prova bíblica, histórica, de que os discípulos de Jesus tinham esse compromisso com obras da lei, está nesse texto aqui, ó. Atos 21, do 18 ao 24. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Note que havia essa consideração, né? Inclusive, Paulo relata na carta aos Gálatas que houve até um acordo. Eles fizeram um acordo, né? Pedro, então... Claro, quando se fala Pedro, é Pedro, Tiago e João, né? Então eles foram separados para a circuncisão e Paulo fala, houve uma combinação, eu e Barnabé para a incircuncisão para os gentios. Então houve um acordo inicial, houve um encontro, Paulo considerou, pelo menos no início ele considerou os da circuncisão. Aí ele foi se encontrar com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. 19. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus crerão? Agora, olha o detalhe. E todos são zelosos da lei. Todos eles são zelosos da lei.
Note um detalhe importante aqui. Alguém pode dizer assim, irmão Cristiano, mas aqui o Tiago, ele não está incentivando a lei. Ele está apenas fazendo uma constatação. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque, de fato, o Tiago está fazendo uma constatação. Só que, ao dizer isso aqui, nas entrelinhas, está muito claro que eles não eram contra isso. Perceberam? Tanto é verdade que o Pedro estava lá, vivendo sem obras da lei. Você acabou de ler comigo. Comendo com gentios, vivendo como se fosse um gentio, não é isso? Sem obras da lei. Quando o pessoal de Tiago chegou, o que Pedro fez? Saiu fora. O que isso demonstra para nós claramente? Que não só Pedro, que impunha a lei até para os gentios e vivia hipocritamente, mas o pessoal de Tiago e o próprio Tiago eram zelosos da lei. Estão entendendo o ponto? Por isso que para eles não é uma surpresa. Então, sim, o Tiago está fazendo aqui uma constatação. Só que, veja, eles não eram contra isso aí. Para eles era natural que alguém cresce em Jesus e continuasse fiel à lei. Vamos seguir a leitura. 21. Eles, os judeus, foram informados, Paulo, que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Olha o que Paulo fazia. Quando chegava um judeu e Paulo estava pregando ali para os gentios, Paulo falava, você também é judeu? Você também tem que se afastar da lei. Lei é religião, lei acabou em Cristo na cruz. Você não tem que viver nisso. Dizendo-lhes que não circuncidem. Olha que gente. Você falar para o judeu não circuncidar é algo tremendo. Era sim um grande escândalo. Por isso que os judeus queriam matar Paulo. A palavra relata que eles fizeram até jejum para matar Paulo. Vamos jejuar, porque temos que matar esse cara. Ele está pregando uma tal de graça aí, inclusive dentre os judeus, dizendo que eles não têm que circuncidar os seus filhos. Olha só. Então eles ouviram falar de você, Paulo. Eles ouviram falar que você ensina, mesmo os judeus, a não circuncidarem seus filhos, nem que vivam de acordo com os nossos costumes. Pegou? Nossos costumes. Então, eles eram, sim, compromissados com os costumes da lei. Pedro, Tiago, João, tudo bem, repito, tiveram sua importância, seu chamado com Jesus de Nazaré, seu chamado para pregar sobre o reino, não sobre a graça, mas sobre o reino para os judeus. Ótimo, maravilha. Mas eles se mantiveram fiéis à lei. Mesmo porque, e isso é um mistério de Deus, eles não tiveram de Jesus revelação da graça. Ah, irmão Cristiano, mas por que Jesus não revelou? Não sei. Só posso dizer que Jesus faz o que tem que ser feito. E não faz o que não tem que ser feito. Mas tem uma pista. Já vamos ler isso aí, tá? Vamos ler. 22 e 23. Que faremos? Certamente eles, os judeus, eles estão irados com você, Paulo. Eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco, olha só o compromisso deles com a lei, gente, olha só, vamos lá. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Voto dentre a lei, tá, gente? Um voto da lei. 24. Participe, Paulo, com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Olha só o que eles recomendaram, Paulo. Participe aqui do cerimonialismo. Pague as despesas desses homens, participe com eles. Assim os judeus vão ver você e vão imaginar, bom, então o que estão dizendo sobre Paulo é mentira. Na verdade, ele vive também na lei e ensina também a lei. Perceberam o compromisso deles com a lei? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, o contexto diz que Paulo fez isso. Sim, ele fez.
Ah, irmão Cristiano, mas como assim? O Paulo não pregava a graça? Ele não dizia para os judeus não circuncidarem e não viverem na lei? Por que ele cumpriu? Eu te pergunto, você não cumpriria? Põe-se no lugar de Paulo aí, meu irmão, minha irmã. Ô Paulo, estão querendo te matar, cara. Todo mundo está sabendo que você prega entre os judeus, ou para os judeus dentre os gentios, que eles não têm que viver debaixo da lei. Os judeus estão revoltados. Eles estão jejuando para te matar. Eu te pergunto, você não faria? Paulo fez. Mas veja o que Paulo fala sobre a lei. Aí já é ele mesmo Paulo falando. 1 Coríntios 9, 20. Tornei-me judeu para os judeus. A fim de ganhar os judeus. Então está explicado. Perceberam aí? Eu me fiz de judeu. Eu cumpri as coisas de judeus. Até porque Paulo era judeu de nascimento, além de ser cidadão romano, né? Ele era judeu de nascimento. E ele fala, eu cumpri sim. Eu me fiz judeu, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Tremendo, né? Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Olha só, gente, o texto. Como se estivesse. Embora eu mesmo, Paulo, não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Pegou? Então, Paulo recebeu aquela sugestão. Paulo, você está correndo perigo. Eles souberam que você chegou. Eles estão revoltados, estão jejuando, querem te matar, cara. E aí? Faz o seguinte, vai lá, faz a cerimônia, paga lá para os outros, os 4 homens que querem fazer também, paga as despesas deles. E aí os judeus vão te olhar com outros olhos. E Paulo fez. E ele deixou claro, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Então, gente, o que eu estou querendo apresentar com tudo isso aqui? Que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e os demais, né? É porque eles são os cabeças, são os mais citados, né? Eles tinham compromisso com a religião judaica. Então, eles seguiram pregando Jesus, pregando sobre o reino, Jesus é o Messias, o reino está vindo. Sim, continuaram pregando, mas eles não ensinavam os judeus a abandonarem a lei. E isto é um contrassenso em relação à graça. Então, repito, eles tiveram seu chamado, andaram com Jesus de Nazaré, tiveram sua importância, pregaram para os judeus, mas eles não receberam de Jesus a revelação da graça. Não sei porquê, não exatamente. Jesus poderia ter falado da graça para eles? Creio que sim. Mas ele não falou por um motivo. Eu acredito, e na verdade temos um texto que fundamenta o que eu vou falar agora, que realmente eles não estavam preparados, e acredito, vejam só, que nunca estariam. Ou pelo menos a maioria deles. Eu sei que Pedro, sim, vocês viram que Pedro andava como gentil, ele não cumpria mais a lei, apesar de impor. Você vê só que hipocrisia, né? Ele impunha, mas ele mesmo não vivia. Agora, sabemos que Pedro andou com Paulo. Pedro ouviu de Paulo muitas coisas sobre a graça. Tanto que Pedro escreve em uma de suas cartas, e ele diz, olha, sabemos que Paulo fala coisas difíceis de serem entendidas. Mas Pedro reconheceu que Paulo era, sim, um apóstolo de Jesus, um enviado de Deus, só que ele falou, olha, Paulo fala algumas coisas difíceis. Né? Então, Pedro ouviu de Paulo, ele entendeu a graça. Mas, no momento que eles estavam com Jesus de Nazaré, primeiro que nem era o tempo ali, né? Eles estavam antes da cruz, não era o tempo de ensinar sobre isso. E Jesus, então, deixou essa incumbência para um outro apóstolo. Vejam só Jesus falando disso aqui, o próprio Jesus falando. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer. Aqui eles estavam ainda antes da cruz. Jesus estava com os seus discípulos e ele falou, olha, gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês. É tanta revelação, mas vocês não podem suportar agora. Então, eu entendo que isso aqui é um bom motivo, né? Vocês não vão suportar, vocês não vão entender o que eu tenho para falar. Mesmo porque eles estavam antes da cruz. Então a incumbência era para depois da cruz. Só que não foi dada a eles.
Aí que está o ponto. 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Olha só. Aqui o pessoal pensa que o Espírito da verdade é o Espírito Santo. Não é. Ah, irmão Cristiano, você é um herege. Aí no contexto Jesus fala do Consolador, do Espírito Santo. Sim. Jesus disse, o Espírito Santo virá. O Espírito Santo, gente, é a fonte. Até porque Paulo diz que o Espírito Santo é quem ensina a graça. Não é o que Paulo fala? Nós aprendemos palavras que o Espírito Santo ensina. Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala isso. Então, o Espírito Santo, o Consolador, é a fonte. Mas quando Jesus fala do Espírito da verdade, ele está falando de uma mensagem, não do Espírito Santo em si. Então, o Espírito Santo é a fonte, mas o Espírito da verdade não é a pessoa, entre aspas, do Espírito Santo, que era uma manifestação, era e é, né? Uma manifestação do próprio Deus. É o Espírito de Jesus. O Espírito da verdade é uma mensagem que seria transmitida por um homem, por alguém. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Ele os guiará a toda a verdade. Agora, um detalhe importante aqui. Não falará de si mesmo. Opa! O que significa isso? Que Jesus não estava falando do Espírito Santo em si. Olha só, não falará de si mesmo. Se o Espírito da verdade fosse o Espírito Santo em si, Jesus não diria isso. Perceberam? Jesus diria, ele falará de si mesmo. Porque ele é o meu Espírito. Então, o Espírito da verdade não é o Espírito Santo em si. Repito, o Espírito Santo é a fonte. Mas o Espírito da verdade era uma mensagem. Nós entendemos que essa mensagem foi a revelação da graça dada ao apóstolo Paulo. Por isso que Jesus fala, ele não falará de si mesmo. Ou seja, Paulo não falava de si. A doutrina da graça dada a Paulo era a doutrina de Jesus. Então Paulo não falava de si mesmo, ele falava do que Jesus havia ensinado para ele. E Jesus segue, falará apenas o que ouvir. O que Paulo disse? Eu fui levado ao terceiro céu e ouvi palavras inefáveis. Perceberam? Nós temos um estudo, vou deixar na descrição do vídeo, um estudo a respeito do Espírito da verdade. Nós dissecamos esse ponto em detalhes. Para você entender, o Espírito da verdade, ele vem do Espírito Santo, mas na verdade, nesse caso aqui, Jesus está falando de uma mensagem. Então o Consolador que viria, claro, seria e é a fonte, nós aprendemos dele, mas o Espírito da verdade é uma mensagem que seria anunciada. Gente, esse estudo é sensacional. Se você não o assistiu ainda, assista-o, para você entender. Jesus estava falando exatamente do ministério da graça de Deus. Então Jesus disse, olha, vocês não vão suportar essa mensagem agora, mas vai vir aí à frente alguém que não falará de si mesmo. Se eles deram ouvido ou não, eu não sei. Pedro eu sei que andou com Paulo. E creio que sim, deu ouvidos pelo menos em parte. Tá? Então assistam esse estudo, ele vai estar na descrição do vídeo sobre o Espírito da verdade. Então, gente, essa diferença de ideias, né, essa visão religiosa que eles tinham de impor a lei ainda, etc., trazia então uma divergência, um confronto de ideias. Porque, por um lado, tinha Paulo com o Espírito da verdade em sua mente revelada. Por outro lado, tinha os discípulos que eram religiosos. Então, observe aqui Tiago falando da questão das obras e colocando as obras com peso de salvação. Vamos ler? Tiago 2, do 14 ao 18. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Opa! Aqui que está o problema do raciocínio. Porque se Tiago estivesse colocando a questão das obras em relação à sociedade que nos cerca, ele estaria certo.
Como assim, irmão Cristiano? Vamos lá. Você diz que tem a fé de Jesus em você. Consequentemente, como nós ensinamos aqui, esse dom da fé de Jesus em você te leva às boas obras. Então a sociedade vê a sua fé por suas obras. Está correto. O problema é que Tiago coloca a salvação nesse contexto. Aí ele perdeu a razão. Ele colocou a visão religiosa aí. Então uma coisa é a minha fé render obras e a sociedade ver isso, o reflexo, né? Outra coisa é eu dizer que essas obras é que causam então a salvação. Ele pergunta, acaso a fé sem obras pode salvar alguém? Esse é o grande erro do sistema religioso, não só de Tiago. É pensar que as obras não são só o reflexo, elas causam a salvação. 15:16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele está certo, não adianta nada. Mas veja, isso em termos humanos, em termos de sociedade. Você não pode dizer, eu tenho a fé de Jesus na minha vida, o dom de Deus, e a sua vida não render nada. Entende? A sua fé ser teórica. Tá certo. O que adianta? Alguém está com fome, vai lá, se alimenta lá. Ué, eu não dei nada para a pessoa comer. Como é que ela vai se alimentar? Tá certo. Mas o que isso tem a ver com salvação? Nada. O que isso tem a ver com justificação? Nada. Porque as boas obras são a consequência. Então, o erro teológico de Tiago, por ter a visão religiosa, foi colocar a salvação nesse contexto. 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja bem, diante da sociedade, sim. Mas para a salvação, não. Por quê? Porque não é a minha fé, é a fé de Jesus. Não são as minhas obras, foram as obras de Jesus. Então a nossa fé, em relação à salvação, ela nunca vai estar morta. Porque não é a minha fé, pelo amor de Deus, é a de Jesus. 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Está vendo? Tiago está falando de mostrar. Diante da sociedade, isso faz sentido. Mas incluir salvação nisso, não. E aí Tiago, de maneira absurda, ele coloca a experiência de Abraão nisso. Você vai entender por que é absurdo, tá? Vou explicar. Vamos lá. Tiago 2, agora 21 a 24. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Poxa, gente, isso aqui é terrível, hein? Mas, irmão Cristiano, por que é um erro? Por que é terrível? Calma, vou falar. Agora não. Vou falar já já. Foi então por obras que ele foi justificado? 22. Não foi por obras, né? É uma pergunta retórica de Tiago, né? Não foi por obras? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estiveram atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tá, vamos lá. 23 e 24. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, olha a visão religiosa, e não apenas pela fé. Mais uma vez, Tiago está confundindo a demonstração da fé para a sociedade com justificação e salvação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o dom da fé de Jesus em mim, que reflete obras e a sociedade vê, mas é um reflexo, não é a causa da salvação. Perceberam? Outra coisa é eu achar que a minha posição de justo, de salvo, de eleito, disso e daquilo, vem das minhas obras. A confusão está aí.
E outra coisa, Abraão não foi justificado pela obra. Já vou explicar por quê. Primeiro vamos ver o contraponto de Paulo. São duas visões distintas, tá? Vocês viram que Tiago colocou a salvação. Como pode uma fé sem obras salvar? Então, para ele, a fé tem que trazer obras e isso é que salva. E a justificação, portanto, também seria pelas obras. É a visão religiosa de Tiago. Agora veja a visão da graça. O evangelho genuíno. Romanos 4, do 1 ao 5. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Paulo está falando do mesmo tema. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, como Tiago diz, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha só. Se é por obras, então nós temos do que nos gloriar. É aquilo que lemos lá no início. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo está desenvolvendo aqui esse raciocínio. Se foi por obras, então Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. 4:3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, não foi a obra, foi o crer. 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Olha o que Paulo está dizendo. Se é por obras, então não é favor. Perceberam, gente? É uma dívida de Deus. Se eu sou salvo, justo, abençoado, etc., pelas obras que eu faço, então, na verdade, Deus me deve. Percebeu o problema da visão religiosa? O salário de quem trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. 5. Todavia, aquele que não trabalha, ou seja, no caso é uma alusão a não fazer obras, né? A não ser religioso, não depender de obras. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio. Mas, irmão Cristiano, o ímpio? É, porque todos, gente, eram ímpios antes da cruz, tá? Todos. Paulo fala isso, nós éramos como os da perdição também, antes da cruz, tá? Por isso que Paulo usa esse termo. Ele justifica o ímpio, porque eles eram pecadores antes da cruz. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Perceberam? Tremendo, né? Agora vamos ler do 13 ao 16. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Até porque, gente, nem havia lei na época de Abraão. 14:15. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. 16. Portanto, a promessa vem pela fé. A fé de Abraão, que veio a ser a fé de Jesus. Né? A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Não é por obras, é pela graça. Se fosse pelas obras, seria uma dívida, não um favor de Deus. Percebeu o ponto de Paulo? É um contraponto à doutrina do sistema da lei lá, de Tiago, Pedro e João. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Perceberam? A fé de Abraão se tornou a fé de Jesus como seu descendente direto e se tornou a nossa fé que ele nos deu. Deus nos deu. Ele, Abraão, é o pai de todos nós. Amados, vamos lá, irmão Cristiano. Por que o argumento de Tiago é furado? Porque Abraão não fez a obra. Tiago argumenta. Abraão foi justificado pelas obras. A sua fé acompanhou as obras e isso o justificou. Só que veja bem, meu irmão, minha irmã, vamos pensar um pouquinho. A obra de Abraão era pegar Isaac, caminhar com Isaac, mandar Isaac preparar ali, né, o holocausto, o altar. Esta era a obra? Pensa bem. Será que era? Ou a obra seria matar Isaac? Percebeu? O Tiago coloca
o fato de Abraão ter se deslocado, levado Isaac, prometido, inclusive, né? Isaac perguntou, mas pai, e aí, cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Vamos lá, vamos fazer, prepara aí o altar. Esta era a obra? Não. O caminhar de Abraão, levar Isaac, falar que Deus proverá, preparar o holocausto, o altar, foram preparações para a obra, mas não era a obra. Qual era a obra? Matar Isaac. Eu pergunto para vocês, Abraão matou o filho dele? Irmão Cristiano, ele não matou. Por quê? Porque Deus providenciou o cordeiro, né? Na hora que ele ia matar o seu filho, o anjo de Deus apareceu e disse, não, Abraão, não faça isso. O cordeiro está provido. Então Abraão não fez a obra. Então Tiago dizer que Abraão foi justificado pela obra, pelo fato de ele ter ido. Ele foi, caminhou com Isaac e tal. Não, ele não fez a obra. A obra era matar. Só que ele não precisou. A sua fé foi suficiente. Perceberam? E eu pergunto, o malfeitor que morreu ao lado de Jesus e foi salvo, que obra que ele fez? Pegou? Nenhuma. Pelo contrário, um baita de um pecador ao lado de Jesus ali. Mas Jesus o salvou por sua misericórdia, pela fé dele, Jesus. Perceberam? Então Abraão não foi justificado por sua obra, porque ele não fez a obra. Ele creu na provisão de Deus, até o último momento. E Deus o honrou. Então foi pela fé, não pelas obras. Então nós entendemos, amados, que até mesmo os discípulos de Jesus de Nazaré precisavam dessa libertação em suas mentes, da lei. Precisavam. Porque enquanto a pessoa está envolvida com Moisés, ela tem um véu, gente, desculpe-me. Mas cristiano, eles eram os discípulos, poxa, importantes, históricos. Sim, gente, não estou tirando a importância. Eu estou mostrando para vocês biblicamente que eles estavam presos à religião judaica. Inclusive, Pedro vivendo com hipocrisia. Eu mostrei na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso. Então, ou você vive a visão religiosa, ou você vive a visão da graça. Paulo recebeu a revelação da graça no paraíso. Jesus disse, discípulos, antes da cruz, tá? Discípulos, vocês têm muito que aprender e que ouvir, mas eu não posso falar para vocês, porque vocês não vão suportar. Mas virá alguém que não falará de si mesmo, esse alguém vai trazer toda a verdade. E Paulo foi separado, levado ao paraíso para ouvir a verdade e transmitiu a verdade. Se eles abraçaram ou não, isso aí não importa, a verdade foi pregada. Então, assim como os demais israelitas, eles também precisavam se libertar de Moisés. Para que essa visão caísse por terra, essa ideia, né, de salvação pelas obras. Como é que pode? A sua fé não tem obras. Como é que pode você ser salvo? Pode, porque a fé é de Jesus e a obra é dele. As minhas boas obras são só o reflexo. 2 Coríntios 3, 14 ao 16. Na verdade, as mentes deles se fecharam, deles israelitas, todos os israelitas, inclusive os discípulos de Jesus que estavam ali debaixo da lei. As mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado esse véu, porque é somente em Cristo que ele é removido. É só a revelação da graça que retira o véu dos olhos do povo. E esse véu está até hoje no coração dos eleitos aí no mundo. 15 e 16. De fato, até hoje, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, ou seja, quando você lê e vive Moisés, quando você aplica Moisés em sua vida, um véu cobre os seus corações. Por isso que Tiago escreveu, olha, a fé sem obras é morta, cuidado, como pode a fé salvá-lo? Essa visão da graça está errada. E ele vem dar um argumento furado. Foi Abraão, foi pelas obras, porque Abraão pegou Isaac e andou até o holocausto. Mas Tiago, pelo amor de Deus, Abraão não matou seu filho, então ele não fez a obra. Religiosos do mundo,
Não precisa de obras para ser salvo, salva. Já somos salvos pela graça. É só a revelação da graça que traz esse entendimento. Agora, enquanto você não tem a revelação da graça, você está envolvido com religião, com mistura de lei com graça, como a maioria hoje vive, então um véu cobre os seus corações. Então, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Coração é a mente, né? É a mente. Mas quando alguém se converte ao Senhor, aí o véu é retirado. Se converter ao Senhor é se converter ao Evangelho, à verdade. Palavra da graça. Vocês estão entendendo? Enquanto não se entende a graça, você vive achando que é a sua obra que te salva. Fica caindo nessa conversa fiada religiosa. Oh, pelas obras que Abraão foi justificado. Mas que obra? Ele não fez obra nenhuma. A obra era matar Isaac, mas Deus não permitiu, porque tinha que ser pela graça, pelo amor de Deus. Então, gente, a fé que nós temos é a fé de Jesus em nós, que foi a fé de Abraão. Tá? E o que fazemos de boas obras, o que fazemos é reflexo. Você reflete Jesus, você reflete as boas obras, mas não é isso que salva. As nossas obras são reflexo da salvação que Deus já deu, da vida eterna do Espírito Santo, da eleição, todas as bênçãos espirituais que nós já temos pela graça, 100% pela graça. Aliás, também vou deixar na descrição do vídeo o link de nossos estudos sobre isso, 100% pela graça. Assistam para vocês entenderem. Foi 100% pela graça do Senhor. As obras apenas refletem esta condição. Eu quero encerrar com Efésios 2:10. Clássico, né? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Salvos para as obras e não por elas. Diferentemente do que Tiago ensinava. Perceberam? A visão religiosa distorce tudo. A visão religiosa sempre quer colocar nas mãos dos homens a salvação e as bênçãos espirituais. Não, a nossa visão tem que ser da graça de Deus. O único e verdadeiro evangelho, o Espírito da verdade que foi revelado ao apóstolo Paulo e transmitido por ele na época e, pela misericórdia de Deus, transmitido por nós hoje para a honra e glória do Senhor Jesus.